eu sou a Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Sejam bem-vindos. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e também fala de outros temas interessantes. Antes de começar a falar do tema de hoje, queria pedir para todo mundo se inscrever aqui no nosso canal se ainda não for inscrito, deixar seu like, nos seguir também nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí e deixa seu comentário, deixa qualquer comentário, qualquer coisa, qualquer feedback aí pra gente poder saber se vocês estão gostando dos temas, do cenário, enfim, de tudo. É sempre bom saber a opinião de vocês, tá bom? Bom, o nosso caso de hoje é um caso que traz muita controvérsia, tá? Eu vou trazer a posição legal, a posição que foi adotada pela polícia, e vou trazer também as controvérsias que são apontadas pela advogada da família, tá bom? A gente vai falar sobre o caso Pesseguini. É um caso bem polêmico que ocorreu em agosto de 2013, numa chacina onde toda uma família foi morta a tiros. Nessa família estavam Andréa Regina Bolfo Pesseguini, de 35 anos, que era a mãe da família, a mãe dela, Benedita Oliveira Bolfo, de 65 anos, a irmã da mãe dela, que era Bernadette de Oliveira da Silva, de 55 anos, o seu marido, Luiz Marcelo Pesseguini, de 40 anos, e o seu filho, Marcelo Eduardo Pesseguini, de 13 anos. Cabe destacar que a Andréia e o Luiz Marcelo, eles eram da Polícia Militar. Luiz Marcelo era cabo da rota e a Andréia trabalhava no setor administrativo da Polícia Militar. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira do dia 5 de agosto de 2013. Toda a família foi encontrada morta nesse dia, todos com tiros na nuca. E o que acabou nos laudos, com os laudos periciais, o que a polícia acabou concluindo é que o menino cometeu o crime, matando primeiro o pai, posteriormente a mãe, depois a tia-avó e a avó, né, que seriam a mãe e a irmã a mãe e a tia da mãe, né, e depois no outro dia vindo a se suicidar, a dar fim na própria vida. Isso é o que o relatório policial traz. Que essa criança, ele teve um laudo psiquiátrico póstumo, né? Foi feito pelo Guido Palombo, todo mundo conhece. E ele foi diagnosticado através de entrevistas com pessoas e pesquisas, ele foi diagnosticado com encefalopatia hipoxical, que é por falta de oxigênio no sangue. Ele tinha uma deficiência, essa criança. Ele tinha uma condição genética que causava era uma doença degenerativa no coração e no pulmão. Então, ele era uma criança que tinha saúde fragilizada, ele não era uma criança que tinha uma saúde normal e tinha vários outros problemas de saúde também. Então, por meio desse laudo que o Guido Palombo fez, póstumo, com entrevistas e conversando com algumas pessoas, que ele teve um período de alucinação, o que eles chamam de delírio encapsulado, fazendo com que ele acreditasse que ele tinha a vida do personagem do videogame que ele gostava muito de jogar, que era Assassin's Creed. Então, que movido por esse delírio psiquiátrico, movido por esse delírio psicótico, ele encarnou ali o personagem do videogame e matou toda a família. Só que alguns detalhes geram muita polêmica, tá? Eu não vou manifestar a minha opinião, eu só vou dizer as polêmicas que giram em torno desse crime. Primeiro porque era uma criança, a gente está falando de uma criança de 13 anos, que por mais que ela fosse já uma adolescente, tem uma testemunha, as testemunhas se contradizem. A família do menino, o avô, os avós, os tios, dizem que ele não sabia atirar, que ele tinha contato com arma, porque o pai era policial militar, a mãe também, mas que ele não sabia atirar com tanta, porque foram tiros na nuca e tiros certeiros, tão certeiros que um não acordou com o tiro do outro, né? Então, parece que só a tia-avó que levou 2 tiros, o resto foi tudo com um tiro só, então assim, bem característico de execução mesmo. Mas a família da criança alega que ela não sabia atirar, apesar dos depoimentos que constam no relatório oficial, constar que sim, que o pai havia ensinado ele a atirar e que isso seria suficiente para que ele causasse a morte do pai, que era policial, da mãe
e dos outros parentes. Também a família nega que a criança sabia dirigir, e a polícia diz que sim, que tem testemunhas de que a criança dirigia. Segundo consta, segundo o laudo relatório oficial, o menino matou o pai, matou a mãe, matou a tia-avó, matou a avó, foi para a escola no outro dia com o carro da família, voltou e se matou. Então, essa seria a dinâmica que foi dado pela polícia, que está no relatório oficial, no relatório oficial da polícia Civil. Alguns momentos depois. Então, essa seria a versão que está no relatório da Polícia Civil, tá? No entanto, são levantados vários questionamentos que foram levantados não só pela família, mas pela própria Polícia Militar e também por imprensa internacional sobre o caso, tá? Segundo informações da própria Polícia Militar, a mãe do Marcelinho, ela teria denunciado policiais corruptos que participariam de roubos a caixas eletrônicos. E por isso teria sido aberta uma sindicância para investigar o caso. Tanto que depois a própria Polícia Militar pediu os relatórios oficiais para concluir essa sindicância que tinha sido aberta enquanto ela ainda estava viva. E acredita-se que talvez por esse motivo, possa ser um dos motivos. Outras coisas, a advogada do caso, a advogada da família, já pediu a reabertura do caso várias vezes, todas as vezes foram negadas no Brasil, e pediu inclusive a reabertura do caso no exterior, e sempre alegando coisas como que a testemunha mente no depoimento, que a testemunha fala que o menino sabe dirigir, que o menino sabe atirar e que esteve num churrasco com a família no domingo à tarde. No entanto, a comprovação através de bilhetes de cinema que a família passou a tarde no shopping. A mesma testemunha também se contradiz quando ela diz que hora diz que viu o menino com a mochila, hora diz que viu o menino sem a mochila. Os avós paternos da criança não foram ouvidos, e isso é uma coisa bem estranha, né, porque são pessoas próximas, já que estão acusando o menino, eu creio que eles teriam que ser sido os primeiros a ser ouvidos. Registro das ligações foi adulterado, não foi feito da forma como deveria ser. O parecer psiquiátrico não foi feito pelo psiquiatra do IML, foi feito por um psiquiatra de fora, o que inclusive fere a legislação, porque só pode ser chamado um psiquiatra de fora quando não há o profissional dentro do IML. E não foi o que aconteceu, eles simplesmente chamaram um psiquiatra de fora para fazer o laudo póstumo, psiquiatra póstumo do menino. Também teve depoimento da médica do garoto que cuidou dele desde quando ele nasceu, não foi considerado. Ela alega no depoimento dela que a criança não tinha nenhum problema psiquiátrico, tinha sim os problemas clínicos dele, mas não tinha nenhum problema psiquiátrico. As imagens das câmeras não foram devidamente periciadas. Foi feita uma página no Facebook que também foi feita poucas horas depois da morte do casal. Ainda não tinham nem encontrado ainda, e foi aberta essa página no Facebook. Foi atribuída a um garoto de 14 anos, mas ninguém chegou a investigar isso profundamente. Há um mistério sobre o celular do pai do menino que não foram também periciados, e as mensagens do celular do pai foram apagadas. Ela também alega o afastamento do comandante da PM, que levantou a dúvida sobre o caso da mãe, dela ter denunciado os policiais militares. O local do crime foi muito manipulado antes da perícia. Teve muito policial militar, tinha muita gente no local mesmo. E isso pode sim ter atrapalhado a perícia, porque a gente sabe que uma perícia ela tem que ser feita num local intacto. E diz que a circulação de pessoas ali foi imensa, inclusive de policiais. Então, assim, se tinha algum vestígio, pegada de uma terceira pessoa, ou mesmo digital de uma terceira pessoa, foi perdido pela quantidade de pessoas que circulou no local antes da perícia.
Marcelinho apresentava lesões na mão, lesões que eles chamam de lesões de defesa, né? São lesões que atestam que ele tentou se defender e que não tem uma dúvida sobre quem realmente apertou o gatilho no caso do suicídio da criança, porque o dedo dele não estava no gatilho e é característico da pessoa que se suicida que o dedo fique preso na posição, tá? Então, assim, diante de todas essas controvérsias, a família tem pedido a reabertura do caso, mas tem sido negado, e por isso que eles foram, inclusive, pedir a reabertura do caso no exterior, porque eles não acreditam que tenha sido o menino. Minha opinião, tudo muito complexo, tá? O relatório da polícia está muito bem fundamentado em perícias, só que, como eu disse, são perícias que foram prejudicadas devido à quantidade de pessoas que circularam no local. Foi tudo muito rápido, se chegou à conclusão de que foi o menino muito rápido, e é um pouco meio difícil de você entender que uma criança vai chegar ao ponto de matar o pai, a mãe e toda a família por causa de um jogo de videogame, e principalmente pela perícia que essa pessoa teve, que esse menino teve, no caso, que eles alegam que foi o menino, de ter dado um tiro tão certeiro no pai, que era policial militar. Quer dizer, como ele matou o pai primeiro e depois a mãe, a gente pensa que como eles eram policiais militares, eles eram pessoas preparadas para aquela situação e talvez um tenha impedido o outro, alguma coisa nesse sentido, que não ocorreu. A mãe, inclusive, ela foi encontrada de joelhos, né, numa posição que a gente chama de posição de súplica. Então, é muito estranho, né, no mínimo bizarro, mas enfim. Os especialistas, né, afirmam que sim, que foi o menino, que segundo os laudos não tem como não ter sido, que eles têm certeza que foi, mas há essa controvérsia em cima do caso. É um caso que gerou muita polêmica na época e gera polêmica até hoje. A gente veio falar muito pouco, eu vou deixar aqui nos cards aqui um episódio da Operação Policial que fala sobre o caso que eu encontrei, mas se fala muito pouco sobre o caso, tá? Tem muito pouca coisa sobre o caso, não é algo que se fala muito, eu acho que por conta das controvérsias também que tem, e tipo, é muito fácil culpar um menino que morreu, porque os coleguinhas da escola falavam que ele falou que ia matar a família inteira, e que ele gostava de armas e que ele gostava de jogos violentos, né? Eu acho muito pouco para um assassinato dessa grandeza. É uma chacina mesmo, morreu a família inteira. Então, gera muita controvérsia. Vamos ver se a família vai conseguir a reabertura do caso. É muito difícil também conseguir. Existem outros casos também que a família tenta a reabertura e realmente é muito difícil conseguir. Então, fica aí o laudo oficial, o relatório oficial da polícia de que quem cometeu o crime foi o menino, e que ele matou os pais e depois os outros parentes e depois vindo a tirar sua própria vida no dia seguinte. Bom, esse foi o nosso caso de hoje. É um caso polêmico, é um caso que gera muitas discussões. Se vocês conheciam o caso, deixem a opinião de vocês aí embaixo pra gente poder saber se vocês já conheciam o caso, qual que é a opinião de vocês sobre o caso, pra gente poder ter um feedback aí se vocês gostaram, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!